Nesse instante acaba o seu. Opa, por muito tempo ou por pouco? Fique à vontade. Devolve a hora. Tá bom, querido. Fique à vontade, sabe? Muito boa noite, estamos de volta. O seu Moacir procurou muita gente, mas não acharam, viu? Não achou, então vocês vão ter que ficar um pouquinho comigo. Ele me pediu para ficar pelo menos uma meia hora, 40 minutos, tentando enrolar vocês para receber assistência espiritual, porque as pessoas têm uma ideia assim um pouco distorcida do que os espíritos são capazes de fazer pela gente. Só que eles precisam que a gente esteja preparado para isso. E é por essa razão que as casas espíritas fazem esse trabalho que precede a assistência do passe. Porque aqui nós precisamos fermentar algumas ideias, nós precisamos começar a pensar em diretrizes diferentes, nós precisamos repensar um pouquinho a nossa vida, nós precisamos olhar a nossa vida de uma forma mais aérea, para observar onde nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer para ser melhor, porque muito embora nós estejamos aqui, nós temos às vezes a sensação de que nós estamos aqui meio que numa espécie de hotel assim que nós vivemos. E nesse hotel a gente pensa assim que está meio com lazer, não é? A gente fica até aborrecido quando o dono do hotel pede para a gente fazer alguma coisa, a gente fala, pô, mas eu estou aqui em lazer, eu tenho que fazer isso, meu Deus do céu. A gente fica assim, né, com essas ideias. E na verdade nós não estamos no hotel, apesar de que as acomodações da Terra são semelhantes a um hotel, porque são maravilhosas. Se a gente olhar a nossa natureza, as coisas que a gente vê aqui ao nosso redor são coisas lindíssimas, não é? E a gente nem consegue pensar e imaginar o nível de evolução que nós temos, se isso seria o conveniente para nós. Porque segundo alguns irmãos nossos espirituais, eles dizem para a gente que nós temos aqui um excesso de benefícios, nós temos aqui um excesso de lazer, um excesso de supérfluo. Aí perguntaram para esses amigos espirituais o seguinte: escuta, como assim excesso de supérfluo? A gente tem o necessário. A maioria das pessoas tem o necessário. É de se pensar o necessário. O que é o necessário, não é? E aí eles responderam sem nenhum pudor. Olha o que eles responderam, hein? Presta atenção. Eles disseram o seguinte: que o nosso necessário já é um supérfluo. Fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, o que para nós parece necessário já é um supérfluo. Aí nós pensamos assim, bom, eu tenho um carro, né? Tenho uma casa, eu tenho um colchão, tenho uma cama, tenho travesseiro, tenho coberta, eu tenho uma despensa com alimento, eu tenho uma série de bens dentro de casa, tenho uma coleção de livros, eu tenho tanta coisa dentro de casa que para mim é o necessário. Mas para os espíritos é o supérfluo. O mais miserável que passou pela terra se chama Jesus. Olha só que coisa. Segundo ele, não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, segundo ele. Ou seja, não tinha nada, absolutamente nada. E o que é melhor, ele não punha nem a mão no dinheiro, para se ter uma ideia. Então aquela história lá do dai a César o que é de César, tal, diz que apresentaram uma moeda, assim, mostraram para ele de longe como é que era, não é? E outros detalhes que a gente percebe, assim, aquela confiança extrema, aquela coisa sem igual, que nós nunca podíamos imaginar que uma pessoa podia sobreviver assim. Aliás, a gente pensa no necessário quando a gente tem falta do supérfluo e também do necessário. De vez em quando a gente visita algumas irmãs nossas que estão assim de férias, numa casa de recuperação que tem aqui em Santana, chamado Presídio Feminino. A gente vai lá uma vez por semana, nessa casa de recuperação, e aí aquelas moças, você sabe que o nível de mulheres que cometem crime é 5% dos homens. Então nós temos 800 mil encarcerados, temos 40 mil mulheres encarceradas. Não é nada diante do contingente masculino, não é? Mas algumas chegaram já à conclusão, porque a mulher é muito mais sensível para o entendimento maior, chegaram à conclusão que elas precisam de muito pouco para sobreviver, muito pouco. Então, quando estavam na rua, acreditavam que precisavam de muito recurso, de muito dinheiro, queriam dinheiro muito fácil, aquela coisa toda, uma grande armadilha.
e hoje descobriram, não estou dizendo todas, né? Algumas descobriram o quanto nós precisamos para viver aqui na rua. Muito pouco mesmo. Bom, vamos relaxar um pouco, essa conversa está muito séria, né? Pelo amor de Deus, Deus me livre, meu Deus do céu. Assim não vou conseguir enganar vocês até 40 minutos, porque daqui a pouco alguém já vai querer dormir, já vai cair em cima do outro, vai dar uma confusão lascada aqui, né? Aí o Moacir vai falar assim, Sérgio, agora só o ano que vem, porque você vai lá, a turma começa a dormir, não dá certo, né? Melhor a gente ficar acordado, certo? Bom, então nós vamos falar da lei de amor. Nós passamos por 3 estágios, está lá registrado no capítulo 11, tem 9, se eu não me engano. São 3 espíritos que falam a respeito da lei de amor. A lei de amor, na verdade, nós passamos lá, o Lázaro fala para a gente que a gente passa por 3 estágios: instintos, sensações e sentimentos. Eu estou fazendo uma força bem grande aqui, porque hoje eu ouvi 2 palestras falando sobre a lei de amor. E aí eu saí da palestra assim, sabe, assim, com uma certa soberba. Uma certa soberba, assim. Então você sai da palestra e fala, meu Deus do céu, não me acrescentou nada. Não me falou nada diferente. Falou tudo igual. Não é ruim quando a gente vem aqui e não sai diferente, sai tudo igual, fica tudo a mesma coisa. Aí a pessoa vem aqui, vocês têm que fazer reforma íntima. E ninguém explica o que é reforma íntima. Nós reencarnamos. Nós estamos sob a lei de causa e efeito. Não é? A gente sai daqui e fala, meu Deus do céu, eu já sabia de tudo isso. Tem nada novo, meu Deus do céu, nada novo. Então vou fazer uma força bem grande para trazer alguma coisa nova para vocês, certo? Sobre... O que eu falei mesmo? 3 coisas? Ai, que alívio, porque eu achei, meu Deus do céu. Dizem que 5% das pessoas que ouvem as palestras que prestam atenção, mas aqui tem um número maior, né? Aqui já chegou, acho que 25, mais ou menos 30. Então, estamos bem, né? Estamos indo bem. Então, nós estamos sob instintos, sensações e sentimentos. Nós vamos estagiando por essas etapas. E aí vem aquela coisa assim, não é? O instinto é a fase inicial, aquela fase que a gente... quer pegar todo mundo pelo pescoço, mas não nesse sentido de hoje, no sentido mais antigo, quando a gente morava em caverna, sabe aquela coisa de você ter que sair correndo daqueles bichos enormes que corriam rápido para chuchu, até voavam, nem sei como é que levantava 100 toneladas para voar, né? Meu Deus do céu, o homem podia ter feito um estudo para saber como é que aqueles dinossauros voavam, meu Deus do céu, é um negócio enorme, alguns que voavam. Eu tenho um livro de dinossauro em casa que é do meu neto, então ele fica me explicando, olha, esse aqui voa, esse aqui não voa, não, esse aqui tem pata pequena, esse aqui tem pata grande, ele está me dando aula de dinossauro, não sei por que ele gosta tanto, eu desconfio que ele já teve uma encarnação lá 200 milhões de anos, e ele teve que se esconder dos bichos, por isso que ele se interessa tanto por eles, tá certo? Assim como a gente tem ojeriza de barata. Olha onde nós vivemos, no meio delas, meu Deus do céu, tem gente que não pode nem ver. Está fora, barata. A senhora sabe a constatação que eu tive? Eu fui na penitenciária feminina, as mulheres saem de fuzil na mão, de arma, mata todo mundo, quer matar todo mundo. Aparece uma barata, sai todo mundo gritando, que nem louca lá. Fala, meu Deus do céu! O governo precisa saber disso. É só adestrar algumas baratas e falar assim, pode ir agora, vamos para trás, gente, vamos para trás. As mulheres vão tudo recuando. Agora imagine a cena, adestrar baratas, né? Bom, eles adestram até abelha, essas coisas, né? Então, vejam, uma coragem. Como é? Tem pessoas que cultivam barata como estimação hoje. Estimação? Diz que na China eles fazem outras coisas com as baratas. E eu não sei, olha, eu estou desconfiado que é por conta disso que os espíritos falam que o nosso necessário já é um supérfluo, porque tem lugar, olha só. Aliás, essa é a alimentação do futuro, a alimentação baseada em insetos. Diz que insetos fornecem uma proteína assim imensa. Uma vez eu fui numa casa de uma tia minha,
Olha o que aconteceu. Daqui a pouco a gente volta para a lei de amor. Daqui a pouco, tá? Aí aconteceu o seguinte, olha o que aconteceu lá na casa da minha tia. Experimentei lá um negócio lá, você gostou? Ai, nossa, eu adorei. Parecia uma coxinha de frango. Aí comeu, guardou, jogou fora, arrumou tudo, arrumou a cozinha, tudo certo. Nossa, tio, que gostosa essa coxinha de frango, né? Falou, não era frango, não, era rã. Meu Deus do céu. Alguém já comeu rã? É? Cobra. Também. Então o senhor é da China. Os chineses que comem essas coisas assim. No exército. Tá certo. Aqui, ó. Tá vendo, seu Moacir? Foi no exército, tá vendo? Olha, bom. Então, nós temos a alimentação do futuro que está chegando. Vamos imaginar que eles façam assim, por exemplo, um inseto parecido com um salgadinho. Aí você come, mastiga aquele troço. Nossa, salgadinho, que beleza aquele salgadinho. Depois você vai descobrir. Já fizeram barrinha com insetos, já viram? Existe até para vender essas barrinhas de inseto. Eu já ouvi falar que tem para vender essas barrinhas de inseto. Mas vamos deixar essa conversa de lado, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? A gente entra na lei dos instintos. Começamos com os instintos. As primeiras manifestações do espírito. Aquela manifestação instintiva, devolver tudo que vê, não levar desaforo para casa, e assim, aquela coisa difícil, terrível, ruim. A gente extremamente violento, extremamente hostil, extremamente ácido. Então essa é a primeira fase que nós passamos. Bom, aí a gente caminha alguns séculos, olha só. E a gente achou que ia educar o nosso filho nessa encarnação, não é? Um século para passar de um estágio para outro, séculos. Aí nós saímos dos instintos e vamos para as sensações. É assim, sei lá, mergulhar num tacho de chocolate. Vamos ser assim, bem tranquilo. Falei chocolate porque lá na penitenciária a gente costuma falar assim, escuta, se alguém colocasse 1 quilo de cocaína, ai meu Deus do céu. Eu falo assim, para mim, isso pode produzir a cocaína que quiser, que para mim não faz a menor diferença. Mas se colocasse aqui um bolão de chocolate, aí o negócio ia ser feio, porque aí eu ia brigar por causa de um pedaço. Isso para mostrar que a tentação não está fora, está dentro de nós. É só para mostrar isso, não é? Muito bem. Aí a gente vai para as sensações. E nessas sensações a gente começa a descobrir prazeres, e mais prazeres, e mais prazeres, e mais prazeres, que é justamente para nos preparar para o sentimento. Eu não sei como é que faz essa transformação, é uma coisa que leva séculos também, leva anos, leva séculos, talvez um pouco menos do que o primeiro estágio, porque os estágios vão ficando menores cada vez que a gente vai avançando, não é? Mas hoje, por exemplo, a gente vê irmãozinhos nossos que estão mergulhados nas sensações, não é? Sejam sensações alcoólicas, sejam sensações químicas, sejam sensações de diferentes formas. Mas isso é um estágio que nós passamos, porque nós vamos entrar no sentimento. Hoje nós vivemos na Terra com espíritos que estão com um pezinho no sentimento e um pezinho na sensação. De vez em quando acontece o seguinte, ele tira o pezinho do sentimento e põe os dois na sensação. E às vezes ele tira um pezinho da sensação e põe os dois no sentimento. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque parece para a gente algo intransponível a gente conviver com pessoas que estão envolvidas com químicas. Para a gente é assim um negócio que a gente não consegue entender, não consegue aceitar. Para a gente é muito difícil isso, é muito difícil. E agora, com essa elucidação que nós tivemos lá com Lázaro, a gente consegue entender que é um estágio que o espírito vai passar. E esse estágio vai passar. Tanto vai passar que vai chegar uma hora, que pode ser nessa encarnação como pode não ser, não é? Que ele vai fazer força para sair dos instintos, vai fazer força para buscar sentimentos, desenvolver sentimentos, não é? Então é preciso aí todo um processo de paciência da nossa parte.
Eu conheci pessoas que estavam extremamente envolvidas com as sensações e que o trabalho maternal, assim, perseverante, foi fazendo com que aquelas criaturinhas despertassem para novos sentimentos, para novos caminhos, para novas diretrizes. Porque as sensações é para a gente também um escudo de proteção. Algumas pessoas se escondem nesses prazeres fugidios justamente para evitar uma dor que ela tem com o sentimento. Então elas dão um pé para trás e se escondem atrás dessas sensações. Então a gente vê pessoas envolvidas com as químicas, por exemplo, muitas vezes, que tem ali um recalque de infância. O que é o recalque? O recalque é aquela coisa mal resolvida, aquele negócio que não foi resolvido, que você viveu um drama muitas vezes na infância, na primeira adolescência, mas que você não conseguiu resolver. E aquilo martela na sua cabeça até hoje, martela, 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 e você não consegue saber como resolver. Aí você quer se esconder, você quer esquecer, e aí você mergulha nas sensações. Então, é importante nós pensarmos que são estágios e que com o tempo nós vamos nos fortalecendo nos sentimentos. Tanto é que a mensagem de Jesus de 2000 anos é puro sentimento. Ele fala e toca no amor o tempo inteiro. Ele fala do amor recíproco, do amor aos semelhantes, do amor a Deus. Ele fala isso o tempo inteiro, que é justamente para deslocar a nossa condição de sensações para a condição de sentimentos. Porque ele fica lembrando desses sentimentos o tempo inteiro, mostrando para a gente o quanto é prazeroso, é um prazer da alma o sentimento, não é mais o prazer do corpo. Olha a diferença. Então, quando a gente consegue desenvolver o sentimento, nós passamos a ter um outro tipo de prazer, que é o prazer da alma. E olha, o prazer da alma é absolutamente inigualável ao prazer do corpo. Porque o prazer do corpo é fugidio, é rápido, é instantâneo, e ele é assim, viciante, é um negócio impressionante, é um negócio terrível. Não é? Você vê as pessoas que estão envolvidas aí, por exemplo, com os alcoólicos, é um negócio difícil da pessoa conseguir se libertar. Aliás, dizem alguns especialistas que algumas desses problemas, as pessoas não se libertam numa encarnação. Levam, às vezes, algumas encarnações para se libertar. Não é? Mas, enfim, esse não é o nosso assunto. O nosso assunto é que nós estamos aqui para desenvolver o sentimento. Foi por isso que Jesus esteve conosco. Se fosse para a gente continuar nas sensações e continuarmos naquele primeiro estágio que eram os instintos, Jesus não teria vindo ainda, Jesus ainda viria, mas ele veio há 2000 anos para dizer para a gente o seguinte: olha, gente, nos próximos 5000 anos nós precisamos sair desse estágio e passar para um outro estágio, que é o estágio do sentimento, porque depois do sentimento nós temos ainda um outro estágio, que é o sentimento elevado à altura. E o sentimento elevado à altura, como Lázaro diz lá no capítulo 11, é o sentimento por excelência. É esse que faz esses serezinhos invisíveis virem até nós. Pensem bem que alguns fazem viagens astral tão intensas e tão grandes, muitas vezes, para trazer às vezes um mínimo recurso para a gente. E não raras vezes eles vêm com as mãos cheias de recursos, mas nós nos impermeabilizamos com os problemas desnecessários da Terra. E aí eles vêm e pensam: puxa vida, não vai conseguir hoje, não vamos conseguir. Vai ser difícil, porque a gente não vem preparado. Não raras vezes a gente sai daqui e voltam aqueles pensamentos fortes, aquelas coisas fortes que nós temos, aqueles sentimentos de raiva, às vezes de rancor, aquela coisa material, aquela coisa de posse, aquela coisa de poder, aquela coisa que o ser humano precisa devagarzinho se desvencilhar.
E aí a gente entra lá na salinha, assim, pensando que não jantou, que não almoçou, que está 14 horas, trabalhou durante 14 horas, que amanhã vai ter que levantar muito cedo, que tem um compromisso, que tem uma coisa, tem gente que não gosta que você chegue em casa, que, sabe, aquela nuvem ao nosso redor. Quando nós poderíamos, a partir de então, fazer um esforço. Claro, os problemas não vão sair da cabeça da gente, é óbvio que não. Mas fazer um esforço assim para se colocar à disposição. Colocar-se à disposição significa assim, estar aberto para receber novas diretrizes, novos caminhos. Estar aberto a observar se podemos fazer alguma coisa melhor. Por exemplo, se podemos criar uma disciplina de alguma coisa na vida da gente. Por exemplo, a disciplina de ler um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais a doutrina, ou de buscar algum conhecimento diferente, estabelecer alguns horários por dia, por semana para isso, ou se nós precisamos trabalhar para evitar alguns excessos na mesa, alguns excessos em outros lugares, se nós podemos trabalhar para vivermos um pouco mais harmoniosamente com aquelas pessoas que circundam a gente, que a gente possa ter um pouquinho mais de qualidade, ou seja, pensar numa diretriz de criar qualidade de vida. E qualidade exige um tanto quanto de sabedoria. Agora a sabedoria a gente não adquire assim de um dia para o outro. É preciso a gente pensar a respeito, descobrir alguma coisa, e entrar em caminhos e às vezes em ruas sem saída e ter que voltar. É assim que a gente consegue a sabedoria de viver. Nós não vamos acertar da primeira vez, mas nós podemos criar condições para termos uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais tranquila. Nós podemos repensar, por exemplo, a prática do bem, a prática da caridade. Temos que pensar uma outra coisa que é interessante. Por que os espíritos martelam tanto essa ideia em nós? O tempo todo, se vocês pegarem uma mensagenzinha que está ali sobre a mesa, a maior parte delas é nos convidando à prática do bem, à prática da caridade, que não significa que a gente vá deslocar recursos financeiros, não significa isso. A prática do bem e da caridade significa muito mais do que isso. Aliás, essa é a mais fácil de todas. A mais fácil que nós temos é pegar algum recurso e oferecer para alguém, para alguma instituição, para alguma coisa. A mais difícil é aquela de saber escutar, de aguentar um pouquinho de desaforo, sabe? De se manter no grupo que está maltratando a gente, que está fazendo malcriação, no grupo de WhatsApp. Se manter no grupo de WhatsApp da família. Isso é caridade também, nossa. Aí o pessoal começa os grupos assim, né? Vamos falar, agora vamos dar uma relaxada um pouco, tá bom? Para a gente acordar, vamos dar uma relaxada para a gente acordar. Aí uma pessoa fala, vamos criar o grupo da família, entusiasmo, vamos chamar fulano, ciclano, beltrano, vamos chamar todo mundo. 50 pessoas, que alegria, que bom. Todo dia todo mundo se ama, o tempo inteiro, todo mundo se ama. Que bênção, meu Deus do céu, não tem felicidade maior do que essa família. Aí vem alguém lá e coloca alguma coisa contra o time do outro. O São Paulo não tem mundial, por exemplo. Não, aí um outro vai falar assim, bom, o São Paulo não tem mundial, né? Mas o Palmeiras só tem Fifi, por exemplo, né? Aí o que é do Palmeiras fala assim, bom, o Palmeiras e o São Paulo tá por fora, porque o melhor é o Corinthians. Bom, aí começou a confusão. Não, chegou a época da eleição, pronto, lascou tudo, chegou a época da eleição. Não aconteceu isso não. Alguém postou alguma coisa linda e ninguém falou nada. Aí você fala, também? Que adianta eu ficar nesse grupo? Não adianta nada, um bando de morto. Só sai para fazer fofoca um do outro. Sai do grupo. Mas sai assim com uma ideia interessante. Eu vou sair, quero ver se esse grupo vai durar mais do que uma semana. A gente já sai assim, né? Já praguejando, é assim.
o evangelho aplicado. Olha, se o Cristo estivesse aqui e se falasse, escuta, Senhor, olha aqui o que está acontecendo no meu grupo aqui, vamos ver. Aí Jesus vai passando aí, vamos ver o que estão falando aí. Está falando isso, está falando aquilo. Aí a recomendação dele para nós, que serve para toda a eternidade. É preciso deixar as pessoas falarem. Tem um termozinho, que se eu não me engano é do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, que ele diz assim que a gente deixa assim ele usa um termo assim não muito cristão, né? Assim, usa um termo assim, deixa o ignorante falar, né? Vamos usar um termo mais cristão, é ignorante falar. Não se incomode tanto com o que as pessoas falem. Aprenda uma forma de lidar pacificamente com situações adversas. Aprenda a ter diplomacia em determinados caminhos, em determinadas direções. Aliás, é para isso que nós casamos, não foi? Para aprender a ser diplomata. Não é assim, senhor Moacir? O senhor já terminou o curso? Ainda não. E todo dia tem uma lição nova, não é? É diplomacia. Você não faz nada, nem uma loucinha você lava nessa casa. Realmente, você tem razão. Vou me esforçar mais. Nem o chinelo você tira do lugar. Você tem razão. Puxa vida, olha que falha da nossa parte, meu Deus do céu. Só sabe assistir futebol. Nossa, é verdade mesmo. Podíamos assistir alguma coisa melhor, não é mesmo? Então a gente vai aprendendo a diplomacia assim, não é para evitar uma guerra, uma confusão assim. Assistem muito futebol lá na casa da senhora, não? Mais ou menos? A senhora assiste também? De vez em quando, né? Quando joga o? Qual que é o timão? O Corinthians é o timão? Eu vou expulsar ela da sala agora mesmo. A senhora sabia do negócio do Corinthians? Vocês convivem juntas? Então pode dar o prêmio de diplomacia, porque, não é? Mas a coisa mais gostosa que tem, eu não sei se isso, muitos não conseguem exercitar isso num grupo de amigos ou de familiares, mas era essa diferença, essa diversidade. Era muito legal quando a gente podia, sei lá, assistir junto o jogo e fazer gozação ao vivo e em cores ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa assim sadia, bacana. Agora eu vou tirar 3 pessoas daqui. Vou falar, 1, 2 e 3. É isso? Tá vendo como sai rápido, Foi só falar esses números, já saíram, Já saíram. Então, o Evangelho está carregado de coisas para que a gente possa ter amor uns pelos outros. Agora, não é o amor assim, sabe, da boca para fora. Assim, do grupo para fora, sabe assim? Bom dia, que Deus abençoe o dia de todo mundo. Põe um sol bonitinho, assim, lindo, maravilhoso, né? Daqui a pouco está mandando brasa nos outros, mas enfim. É aquele amor que é o amor verdadeiro, que é aquela coisa que a gente vai construindo com o tempo. E eu vou dar uma dica legal para vocês, que eu estou aprendendo agora. Nós precisamos pensar que tem algumas coisas que a gente tem que fazer com mais alegria. Se a gente descobrir algumas coisas do nosso dia a dia que nos dão muito prazer e muita alegria, a gente começa a viver melhor. Então, por exemplo, assim, vai voltar para casa. Então você não vê a hora para a gente ver seus filhos. Então a gente potencializa isso. Sabe, você tem uma viagem marcada para uma sexta-feira, por exemplo, você potencializa isso. Você tem um encontro em família para um determinado dia, com pessoas que você gosta, potencializa isso. Nós construímos amor assim. Quando a gente encontrar uma pessoa que a gente gosta, a gente troca efusividades maiores, não indiferença, mas efusividade. Essa é a lei do amor, que vai sobrepor-se a tudo que nós podemos imaginar. Porque se o homem vivesse hoje segundo as leis de amor, nós não teríamos miséria, não teríamos pessoas na rua, não teríamos pessoa caindo aí no meio de barranco, de barraco. A gente não teria tanta ignorância,
a gente não teria tanta coisa, porque do pouquinho que nós temos a mais, nós favoreceríamos quem não tem a menos. Então eu sei eu gosto de matemática. Pega meia dúzia de pessoas que têm dificuldade, ou duas, ou uma, ou não sei quantas. Eu gosto tanto de fazer bolos. Convida alguém para trocar receita ou ensinar alguma receita nova. Aliás, eu tenho uma receita boa, mousse de chocolate com feijão queimado. Como fazer um mousse de chocolate com feijão queimado? Alguém gostaria dessa receita? Bom, é que também vocês não cozinham mais feijão aqui, né? Ninguém mais, né? Acabou esse negócio de cozinhar feijão, né? Agora o pessoal vai no quilinho, que é mais barato, não é isso? É sim. É mais barato. Você nunca queimou, mas também você nunca queimou, você não precisa dessa receita, né? Antigamente a gente queimava feijão, que era uma beleza, não era? Nossa, mãe do céu. Panela explodindo, panela de pressão. Pau! Fazia uma chuva de feijão assim. O que era? A borracha da panela que estava com problema. Agora não tem mais isso, não sei o que acontece, não acontece mais num troço desse, né? Tem válvula de segurança, sei lá. Tem um sistema lá que chama o bombeiro sozinho quando o negócio começa a passar. Sei lá, é um negócio impressionante. Então pensemos em desenvolver ainda mais esses sentimentos, potencializemos um pouquinho mais. Às vezes a gente tem uma dificuldade com alguém, diminui esse potencial. Procura ver nessa pessoa, nessa situação, alguém que precisa do nosso apoio, que precisa do nosso carinho e, no mínimo, precisa da nossa prece, da nossa pequena vibração. Se nós estamos com uma diferença contra alguém aqui, na hora que nós entramos na salinha, peçamos um pouquinho por ele também, não só por nós. Olha, tenho essa dificuldade, dá um apoiozinho para mim, para ele, mas principalmente para ele, para ela. Não é? Potencialize o sentimento de amor, porque é assim que nós vamos viver no mundo espiritual superior. Você sabe que nós estamos na Terra e vivemos essa diferença, essa dificuldade, essa diversidade, essa intolerância, esses problemas que a gente vive aqui na Terra, é justamente porque a gente ainda não conseguiu potencializar esse sentimento maior. Se nós tivéssemos um pouquinho de amor mais uns pelos outros, um amor assim mais espontâneo, mais aberto, mais representativo da nossa vontade mesmo, de ajudar, de favorecer. É uma coisa assim, espontânea. Olha, eu estava ouvindo aí uma pessoa falar a esse respeito esses dias, ele estava falando que quando a gente se interessa pela pessoa, a gente demonstra amor por ela. Sabe? Então, de repente, a pessoa chega na sua casa, é o seu filho, seu filho não, né? Mas sei lá, o seu marido, ele tem lá um negócio, está super entusiasmado com um negócio lá, e você não dá a menor bola. Meu Deus do céu. Ou você está super entusiasmado com o cabelo que você acabou de pintar. Mais 3, lascou tudo. Daqui a pouco vai acabar todo mundo aqui. Então, que a gente possa ter esses sentimentos e esse entusiasmo de poder se interessar um pouquinho mais uns pelos outros. Às vezes uma pessoa está puxando uma conversa com a gente numa condução. Nem precisa ser do sexo oposto, nem precisa ser aquelas conversas fiadas que a gente tem conhecimento. Mas às vezes é uma bobagem, a pessoa está falando, lá tem uma senhora falando alguma coisa, ninguém dá atenção, não é mesmo? Uma pessoa nos pediu um recurso na rua ou em algum lugar, dá um minuto de atenção para ela, fala, ó filha, desculpa não poder te ajudar, mas você vai conseguir. Se interessa por ela, fala uma, duas ou meia dúzia de palavrinhas que possam levantá-lo o ânimo. Sabe, a gente tem esse costume de se isolar, se afastar. A gente tem diferenças com os nossos irmãos. Fica imaginando, Jesus, um dos mais pobres que já passou pela terra, se ele se deparasse com a gente na rua hoje, a gente não daria a menor bola para ele. Mas, meu Deus do céu, o camarada, Deus me livre. E nós estamos nos afastando de quem? Do maior espírito que já passou pela terra, gente. Sabe, às vezes ele nem ia nos pedir nada. Ele tem muito mais para oferecer do que para pedir, né?
Aliás, dizem que quando ele chegava perto de alguém, o negócio era complicado, viu? Eu não quero encontrar com Jesus, não, eu tenho medo. Eu tenho medo, porque tem lá num livro há 2000 anos, um encontro do Públio Lentulus com Jesus. O Públio Lentulus era um senador romano, um homem cheio de poder e de soberba. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não conseguia ficar de pé diante de Jesus, teve que dobrar o joelho, ficar de joelho. Foi falar alguma coisa, não conseguia nem falar. Nem falar um infeliz conseguia. E olha que era um senador reto, né? Era um camarada, uma ética, uma ilibada. Mesmo sendo romano, ele tinha um comportamento acima da média. Imagine. Agora fica imaginando nós, encontra Jesus, ele sai correndo. Já não aconteceu com vocês, por exemplo, assim, vamos fazer uma prece, aí meia dúzia sai correndo? Já aconteceu? Comigo sempre acontece isso. Vamos fazer uma prece? Dá licença. Meu Deus do céu, o que é isso? Teve um que falou assim, é que eu sou protestante. Fala assim, bom, então você tem que enfrentar o inimigo, que sou eu. Você não tem que fugir do inimigo. Enfrenta o inimigo, vamos fazer a prece junto, meu Deus do céu. Ufa, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos sair daqui em condições favoráveis, com ideias renovadoras. E olha, tem uma frasezinha que eu gosto muito dessa frasezinha que eu uso sempre para mim. Ninguém progride sem renovar-se. Para nós progredirmos, nós precisamos nos renovar. Renovemo-nos e progridamo-nos, porque em verdade é para isso que nós estamos na Terra, para o progresso. Mas não o progresso amoedado, o progresso moral, espiritual. É justamente para isso que nós estamos aqui. Eu fico imaginando o que nos espera se a gente, que é um Zé Ninguém, que sou eu, meu caso, e que estamos aqui nesse planeta que é lindo, maravilhoso, tem coisas lindas. Você vê às vezes um sol de manhã, você vê uma noite linda, um céu estrelado, alguns lugares que a gente vai, a gente vê coisas lindas aqui nesse planeta, mesmo sendo tão imperfeito, tão cheio de problema, eu ainda posso conviver num planeta assim. Fico imaginando quando a gente der alguns passos na evolução, né? Como é que vai ser? Olha, esses espíritos que vêm até aqui, né? Pensa assim, é a mesma coisa da gente sair daqui e ir para uma comunidade, aquelas bem estragadinhas mesmo, sabe? Você vai lá socorrer aquelas pessoas, mas você não é de lá, e você não tem a menor vontade de ficar lá, mas você vai justamente para socorrer, para motivá-los, para que eles saiam dali, e para que eles se melhorem, para que eles progridam. É mais ou menos isso que eles fazem com a gente. E a Terra é tudo isso, imagine, né? O que nos espera. Muito obrigado pela atenção. Uma última recomendação. Vocês só podem bater palmas para expositores consagrados, que já têm 30, 50, 60 anos de palestra. Os que vêm aqui, a maioria, não batam palma para eles, viu? Porque se bater palma, estraga tudo. A gente sai daqui pior do que entrou. Então, por favor. Obrigado.